Paz, alegria, nós vamos ver a presença de Jesus e o que ela é capaz de fazer na vida dos seus discípulos, na vida das pessoas. Nós vamos acompanhar o evangelho de hoje. Está em Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Diz assim: Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente abriram-se os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante de um relato muito interessante que tem muito a nos ensinar. Aqui Jesus se encontra, trouxeram até Jesus um surdo que falava com dificuldade. Esse surdo que falava com dificuldade, ele representa todos os discípulos que têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus, que estão fechados para ouvir a palavra de Deus e por isso não podem dar glória a Deus, não podem também proclamar a Deus. A dificuldade na fala, a gente sabe quando uma pessoa não consegue falar, um mudo, na verdade, ele é mudo porque ele não consegue ouvir. Aquele homem, ele não conseguia falar sem dificuldade porque faltava ouvir. O evangelho de hoje traz para nós uma pessoa que representa todos os discípulos que têm dificuldade de ouvir o mestre, de ouvir os ensinamentos do mestre. Por isso também vai ter dificuldade de proclamar, vai falar com dificuldade. E aqui também nós vamos ver nesse trecho do evangelho que quando Jesus vai curar aquele surdo, ele afasta aquele homem, leva a sós para longe da multidão. Aqui também nós vamos meditar, refletir que Jesus tira aquele homem à parte, porque a multidão ali representa muitas influências que poderiam atrapalhar a comunicação daquele homem. Aquela multidão representava tantas ideologias que poderiam atrapalhar a atenção, a comunicação daquele enfermo. Então assim também acontece conosco. Nós também temos muitas dificuldades. Existe uma multidão de influências ao nosso redor e muitas vezes para escutar o Senhor, para poder ter essa cura, para poder ter essa transformação, é necessário muitas vezes se afastar de tantas influências, dessas multidões de influências, de ideologias, de filosofias. E tem muita coisa que confunde a nossa cabeça, que nos deixa surdos, que nos impede de ouvir a voz de Deus. Nós temos muitas influências, multidões de influências, então muitas vezes é preciso se retirar. É necessário ficar a sós com o Senhor. É necessário dar tempo para a palavra, para a meditação da palavra. É necessário nos afastar um pouco de tantas coisas. Nós temos muitas vozes também interiores. É necessário nos afastar, estar a sós com Jesus para poder fazer essa experiência de sermos curados e ouvirmos para poder também falarmos como deve ser falado. E aqui nós vamos ver também Jesus, quando ele vai curar este homem, ele usa esta expressão efatá, que quer dizer abre-te. Aqui também esse homem é símbolo daquele discípulo que precisa se abrir ao projeto de Deus, que ainda não entendeu o projeto de Deus, que ainda está com projetos humanos e precisa se abrir para esse novo de Deus. Havia muitas pessoas que tinham dificuldade de entender o projeto de Deus a partir de Jesus, de entender e de viver esse projeto.
Nós também hoje, tem muitas pessoas no nosso meio que têm essa dificuldade, às vezes nós temos essa dificuldade de entender o projeto de Deus, de entender aquilo que Ele quer de nós. Então é necessário nos abrir a esse projeto, nos abrir aos seus ensinamentos. É necessário estar aberto à vontade de Deus, aquilo que Ele quer nos direcionar, a abrir mão da nossa própria vontade para poder entender a vontade de Deus. Então peçamos ao Senhor a graça de sermos curados da nossa surdez. Tenhamos ouvidos curados e atentos, ouvidos abertos para ouvir, acolher a voz de Deus e poder também proclamar esse Deus. Ao ouvir a voz de Deus, ao entender o chamado de Deus, nós também vamos poder proclamar a sua palavra. Peçamos ao Senhor então que nos cure, peçamos ao Senhor que nós possamos nos abrir ao seu projeto de salvação, ao seu projeto de libertação. Peçamos ao Senhor a graça de nos abrir ao projeto que Ele tem para cada uma das pessoas, sobretudo aquelas pessoas que mais necessitam. Estejamos abertos à caridade, estejamos abertos ao amor fraterno, estejamos abertos ao perdão para as pessoas. Estejamos abertos à misericórdia de Deus que precisa transbordar, que precisa ser proclamada. Que o Senhor abençoe grandemente a nossa vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.